Meus irmãos, mais uma vez a graça e a paz de Cristo seja com todos nós. Irmãos, vamos abrir a Santa Escritura no livro do Êxodo, no capítulo 15. Êxodo 15, o Cântico de Moisés. Vou ler o texto, os irmãos acompanham, Êxodo 15. Não leremos todo o capítulo, vamos ler até o verso 19. Êxodo 15, a palavra do nosso Deus nos diz assim: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã, sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó com seus carros e com seus cavalarianos entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Vamos orar, irmãos. Senhor, Deus de glória e majestade, Deus bendito e santo, adorado, louvado, exaltado, digno de toda glória, louvor e adoração, estamos aqui, ó Deus, para prestar o culto que ao Senhor é devido,
já te buscamos em oração, já louvamos teu excelso nome. Nesse momento, ó Pai, queremos ouvir a tua voz através da exposição da palavra. Abençoa, ó Pai, esse instante. Ilumina nossa mente e coração, nos instrui. Fala com cada um de nós, que o Senhor mesmo nos alimente espiritualmente, nos dá a ter comunhão contigo, com teu Filho Jesus, também com Deus, o Espírito Santo. Abençoa o teu povo, ó Pai. Venha o teu reino aqui nos corações, subjugando nossos corações a Ti, nos dando temor e tremor e afeições adequadas àqueles que estão na Tua presença, ó Pai. Nos dá a Te adorar pelos Teus feitos providenciais, a salvação executada na história, a salvação executada em Cristo na cruz do Calvário, salvação esta que continua a ser aplicada a nós através da pregação do Teu Evangelho, ó Pai, os benefícios, tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz aos Teus eleitos. Ó Deus, abençoa também aqueles que ainda estão alheios à graça. Pedimos que o Senhor se agrade em usar a pregação do Teu Evangelho para conduzi-los a Cristo, que eles venham à cruz de Cristo e possam ser participantes também de Cristo pela fé, pela obra do Espírito. Salva os teus, alcança, atrai a Cristo, traz ao Senhor mesmo, e também santifica o teu povo já redimido, nos dá encorajamento, nos dá confiança, fé, perseverança no Senhor. Assim oramos, pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que estamos com ele diante de nós, esse texto é o primeiro cântico registrado nas Escrituras. O contexto nós sabemos, temos acompanhado aqui a exposição do livro do Êxodo, as pragas do Egito, a salvação de Deus. Havia um pacto já estabelecido anteriormente, claro, um pacto eterno, entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um pacto que é revelado após a queda, o pacto da graça, onde o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, e o Senhor escolheu o seu eleito ali, Abraão, e a partir dele, o Senhor está formando um povo aqui do Antigo Testamento, tirando esse povo do cativeiro do Egito, levando esse povo para a terra da promessa, para o seu monte santo e escolhido, e isso, claro, além da salvação, do resgate ali histórico que aconteceu com o povo de Israel, aponta para a salvação espiritual, a salvação do pecado, a salvação que o Senhor está operando em todas as eras, nos levando a Jesus Cristo. Então, é interessante o contexto desse cântico, deste que, como vemos aí, é um cântico que Deus deu a Moisés e ao povo de Israel entoar como um dos salmos. É interessante, então, este cântico, que ele é dado e ele é cantado imediatamente após a libertação do povo de Deus do cativeiro do Egito. Então, nós temos aqui um padrão. Deus tem um povo, Ele salva esse povo do cativeiro, Ele resgata esse povo para o adorar, para o bendizer. E esse povo salvo, então, ele vai adorar a Deus, ele vai prestar culto. E um dos elementos deste culto é o louvor, a adoração, exaltar a Deus, os seus atributos, quem Deus é, por meio do cântico. Não temos a melodia, claro, mas nós vemos aí a natureza da letra deste cântico que nos é preservado pelo Senhor nas suas Escrituras, dentro do cânon das Escrituras. Então, o povo de Deus, irmãos, e nós já observamos isso anteriormente no livro do Êxodo, ele é um povo salvo para que preste ao Senhor festa no deserto, ou seja, o seu culto. E aqui então, e vamos ver, claro, no Antigo Testamento, depois Deus deu o culto ali cerimonial, aqui através de Moisés,
Aqui está, um primeiro ato logo após a libertação do cativeiro. Depois o Senhor continuará se revelando e todo o culto cerimonial levítico será dado ali, mas independente disso, e transcende a isso, essa ideia de que Deus salva um povo e esse povo adora a Deus. E nós vimos aqui pela manhã, em Apocalipse 14, a visão do Cordeiro no Monte Sião e os 144 mil que são os eleitos adorando. E só eles conhecem, são ensinados e adoram. Então há um padrão que transcende a questão do êxodo ali, no caso do Levítico, que virá depois, e Deus tem um povo que Ele está resgatando, levando para o seu Monte Sião, e que nós sabemos hoje isso se cumpre na igreja. Deus está reunindo um povo para estar unido a Cristo, tendo comunhão com Cristo, adorando a Cristo. Essa é a nossa expectativa, irmãos, é para este lugar que estamos indo. Este é o céu bíblico, que é essa terra restaurada, onde Cristo estará ali eternamente reinando conosco. Já reina, né? Mas isso será também na consumação, Ele reinará e nós estaremos com Ele, como estamos já também agora pela fé, através da conversão, da regeneração. Então Deus tem um povo, o qual Ele está redimindo, Ele está reunindo este povo e conduzindo à comunhão com seu Filho, ou seja, salvando por meio de um mediador e conduzindo a um lugar que é um lugar de adoração, um lugar de comunhão com o Deus e no caso com o mediador também, que sabemos é Deus, e através do mediador. Ou seja, irmãos, adoração, louvor, cântico, culto, é uma resposta adequada à salvação. É o que vemos como resposta dos eleitos, é uma resposta adequada. A salvação, então, está apresentada aí no livro do Êxodo. Nós já sabemos, já vimos aqui, é um ato da soberania de Deus, do poder de Deus. É isso que as pragas ali, e agora que vimos aí, o que alguns chamam a 11ª praga, que é os exércitos de Faraó e o próprio Faraó sendo tragados ali pelo mar. Agora que vimos isso, então, nós observamos que a resposta de adoração, de culto, de louvor, é apresentada aí para nós. Deus salva soberanamente um povo para que o adore. Observamos, como falei, hoje pela manhã, na visão do Cristo vitorioso. Então, o canto, irmãos, os elogios ou louvor a Deus, manifestam um coração inundado de alegria, de gratidão. Cantar ao Senhor, então, é uma resposta de todo crente. Você pode dizer, mas eu não tenho uma voz boa, pastor. Eu sou desafinado, não canto bem, não importa. Os 144 mil lá, que não é só 144 mil, porque as suas vozes, é como vimos ali, de trovões, de muitas águas, louvam a Deus. Todo crente, se tem voz boa ou não, se é desafinado ou não, deve adorar a Deus, louvá-lo, prestar culto. A Reforma Protestante, irmãos, restaurou o lugar do canto congregacional. Não apenas o clero, quem tem a voz boa, quem faz curso de música, canta no culto cristão. A Reforma restaurou isso. Porque o clero estudava a música, o canto gregoriano, e era uma música difícil, as pessoas não conseguiam cantar, e elas tinham que ficar com o tempo observando e com a boca calada, e não cantavam. E Lutero restaurou o lugar do canto congregacional, os reformadores em geral, porque vemos nas Escrituras isso. Eles voltaram às Escrituras e observaram isso que estamos vendo em nosso texto. Observaram que todos os salvos, todos os redimidos, são separados para a adoração de Deus. Devem responder com cântico de louvor. O salvo, então, irmãos, ele canta, ele louva, ele adora a Deus. Esse é um padrão bíblico. E esse louvor aí, do qual não temos, como disse, uma melodia, mas nós temos a letra do que é que trata esse louvor.
Esse louvor trata da exaltação do nome de Deus. Tem algumas coisas aí no texto e que irei citar aqui, mas o fato é que ele cita o nome de Deus no verso 3, o Senhor é o seu nome, o Deus pactual, o autoexistente, o eu sou, é o seu nome. Quando ele diz, o meu Deus, o Deus de meu Pai, quando ele diz, o Senhor é a minha força, o meu cântico, é um Deus pessoal, que se relaciona com o seu povo. Quando ele diz, o Deus de meu Pai, é um Deus de pacto, de aliança. Um Deus que entrou em aliança com o seu povo. E tem várias características, como quando ele diz que o Senhor aí é um Deus único. Quando ele diz, por exemplo, no verso 11, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Quem é como este Deus? Adorado, amoroso, como ele diz aí no nosso texto, salvador. Então, irmãos, Moisés é um instrumento de Deus para elaborar esse cântico. Ele e o povo cantam, ele é usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, a compor estas palavras. Você vai ver esse padrão na Bíblia, de Deus resgatando seu povo, e o povo respondendo com cântico. Você vai ver, por exemplo, ali, Débora, você vai ver ali no Novo Testamento, Maria, Zacarias cantando, respondendo com cântico de louvor diante da salvação manifesta, Débora ali no Antigo Testamento. Você vai encontrar esse padrão de o Senhor intervindo com redenção, com salvação, e o seu povo adorando, essa questão dialogal, então. Então Moisés, ele é conduzido por inspiração de Deus a adorar a Deus, Deus lhe dá esse cântico, e o povo canta com ele. Mais à frente também, não lemos aí, mas temos aí a profetisa Miriam, a partir do verso 20, também pegou um tamborim. No verso 21 ela diz, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então Moisés e o povo, irmãos, eles cantam sob a liderança profética de Moisés. Ele diz, ele é o Deus de meu pai, é o Deus do pacto. Sabemos que os pais de Moisés eram crentes, eram um povo da aliança. Também, se fizermos referências a Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, mas ele diz, ele é o Deus de meu pai. E a palavra de Deus diz que Anrão tomou sua mulher, Joquebede, etc. E lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 23, fala da fé dos pais de Moisés. Quando o autor aos Hebreus diz que pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Então há uma aliança, há um pacto, há um Deus de aliança. Há um povo de Deus, mesmo ali naqueles 400 anos do Egito, Deus tem um povo. Como Deus disse para Abraão, na sua promessa sobre o tempo que foi determinado para o povo permanecer no cativeiro, então os pais de Moisés esconderam ele 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então eram crentes, tinham fé, creram nas promessas de Deus, foram conduzidos a um ato de fé, quando colocaram Moisés numa cesta e enviaram Moisés ali pelo rio Nilo. Então nós vemos o texto, o cântico aí, exaltando esse Deus pactual, esse Deus pessoal, esse Deus todo-poderoso, esse que é o eu sou, e os seus feitos gloriosos. Irmãos, então, esse cântico, ele revela aquilo que nós já temos visto nas pragas. Ele revela, em primeiro lugar, que a salvação é um ato soberano unicamente de Deus. Deus é o guerreiro que pelejou pelo seu povo. Verso 3 diz, o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome, Jeová, Yahvé, eu sou o autoexistente.
Ele é homem de guerra. Não tem negócio de pacifismo. Certo? Claro que a batalha aí é espiritual, né? Pela salvação dos seus eleitos. Mas o pessoal talvez não goste, né? De ouvir isso que está aí. Mas é o que está aí e é. A salvação, irmãos, o resgate de Deus, Deus peleja pelo seu povo. Ele é homem de guerra. Ele combateu este combate por nós. Nós vimos isso. O exército de Faraó e o próprio Faraó sendo derrotados unicamente por Deus. Então, independente de quem era Israel, o seu estado, sua pequena força, o Senhor agiu. O Senhor é homem de guerra. Ele combateu este nosso combate espiritual em nosso lugar. Ele nos salvou do pecado, de Satanás e do mundo. Então este mundo, o diabo, este mundo que está em inimizade com Deus, tem no Deus que se revela nas Escrituras, um Deus que tem um povo, que resgata este povo, que guerreia por este povo, e nós sabemos que Satanás, ele odeia a Deus, o seu ungido e o povo de Deus, e persegue esse povo. Então, embora sim, não é uma questão de guerra política ou libertação política, a nossa salvação em Cristo, ela tem uma questão espiritual, de uma salvação do pecado de Satanás e do mundo, mas há uma guerra, há uma batalha sendo travada, descrita lá em Gênesis. Porém, inimizade entre ti, né, entre o descendente da mulher e o teu descendente. Há uma batalha, então, há uma guerra sendo travada. Algo que nós já explicamos para os irmãos em outras oportunidades sobre esse conflito aí que acontece em toda a história bíblica da redenção. Então, existem guerras justas e necessárias. E o próprio Deus não age de modo pacifista nesse sentido. O Senhor é homem de guerra, não apenas de paz. O texto está dizendo, o Senhor é homem de guerra. Pela salvação do seu povo, Ele agiu com mão poderosa para resgatar, para libertar. Os egípcios experimentaram isso. Os egípcios que intentaram perseguir o povo de Deus, experimentaram isso. E o povo de Deus, então, cantou, o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome, lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho, vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. Então o Senhor usou a criação, usou o seu poder soberano a favor do seu povo, e os próprios egípcios reconheceram. Vocês lembram que pregamos e falamos como havia uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, separando ali, dentro do mar, ali estavam os paredões de água, o mar aberto ali, o povo andando a pé enxuto. Faraó entrou atrás com o seu exército, mas havia uma separação, uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem separando ali de dia a nuvem, de noite a coluna de fogo. E nós vimos que Deus alvorotou o acampamento dos egípcios. Alvorotou, o texto diz. E começou a emperrar a roda dos carros deles, no meio do mar. E os próprios egípcios disseram, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Os inimigos do povo de Deus se levantaram contra o seu povo, perseguindo, querendo destruir completamente o seu povo. Que vemos lá em Apocalipse, o dragão perseguindo a igreja, querendo tragar a igreja. Como vimos aqui, Faraó com o coração endurecido, coração orgulhoso. Irmãos, há uma guerra, sim, então, nesse sentido, e o inimigo sabe muito bem da guerra e o que ele quer, ele sabe muito bem. E essa guerra é contra o Senhor, contra o seu ungido, contra o seu povo. E essa guerra é do Senhor, ela é do Senhor. Ele lutou contra os egípcios, ele afogou os seus exércitos no mar.
E veja que Deus usou a criação. O Senhor usou a criação. A criação está debaixo do poder de Deus, da sua autoridade. Instrumento de guerra da parte de Deus. As pessoas idolatram a criação. A Bíblia mostra isso, que os homens idolatram a criação, a natureza. Ao mesmo tempo desejam controlar a criação. Mas a criação é criatura de Deus, ela obedece a Deus. Deus é Senhor. Ele usou a criação, as pragas ali, o mar, para cumprir os seus propósitos. Então, a salvação, como falamos em primeiro lugar, e temos reafirmado isso, ela é um ato soberano unicamente de Deus. Mas ela também, a salvação, é um ato soberano da misericórdia de Deus. Também. Podemos nos perguntar assim, por que é que Israel não morreu também lá dentro do mar? Por misericórdia, irmãos, não por méritos. É graça, o Senhor redime o seu povo, salva. Nós sabemos que isso, de modo perfeito, é cumprido em Cristo, na cruz. Cristo morrendo pelos seus eleitos. Mas é graça. Vemos também aqui a esperança de Israel. A fama de Deus que se espalharia entre os povos, os feitos de Deus. Você vai observar isso a partir do verso 14. Aquilo que já observamos anteriormente, falamos ali, os irmãos sabem, quando o povo vai entrar na terra de Canaã, Raabe e outros já têm notícia desses acontecimentos, dessa batalha do Senhor. Ele diz aí, a partir do verso 14, os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderam-se dos habitantes da Filístia. 15, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã, sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço emudecem como pedra, até que passe o teu povo, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança. Deus vai fazer isso, está fazendo. No decorrer da história, no decorrer das eras, Deus vai salvar o seu povo. Ninguém vai impedir. Satanás pode reunir as nações, os homens podem, os exércitos do demônio se reunirem, não vão impedir. A salvação pertence ao Senhor, a batalha é dele, tu o introduzirás, o povo de Deus vai chegar lá no céu. Nós já vimos lá em Apocalipse, o número completo dos eleitos, representado ali nos 144 mil, é a igreja completa, irmãos. Não vai se perder nenhum daqueles por quem Cristo morreu. Todos estes por quem Cristo morreu serão salvos. O plano de Deus não será frustrado. Ele vai introduzir o seu povo na terra, os seus eleitos. Você que está ouvindo o Evangelho, já creu, já está unido a Cristo. O Senhor vai completar a obra que Ele começou na sua vida. E aqueles que ainda não se arrependeram e creram e que são eleitos, o Senhor vai chamá-los eficazmente. Ele vai providenciar os meios necessários. Essa pessoa vai ter contato com a Bíblia, vai ser aberta a porta, ela vai ouvir a pregação, ela vai ser convidada para um lugar onde a palavra de Deus é pregada. Alguma coisa Deus vai fazer. E Ele é soberano, irmãos, para cumprir esse propósito, porque o texto nos dá a total certeza: tu o introduzirás e plantarás no monte da tua herança, na cidade de Deus, na Sião celestial. A igreja de Deus será estabelecida. E esse lugar, o lugar onde Deus habita, onde o Senhor habita, o lugar que aparelhaste, o lugar que Cristo diz que foi preparar lugar, o Senhor aparelhou para a habitação do Senhor, no santuário do Senhor, que as mãos deles estabeleceram, e Ele reinará para sempre. Então, e o seu povo estará com Ele ali. E isso vai se cumprir, e pelo que observamos na linguagem do cântico aqui de Moisés, e pelo que observamos no cumprimento histórico, no livro de Josué, quando é dito lá, Raabe diz,
Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados. O Senhor mesmo infundindo terror sobre os inimigos. Essa notícia, essa vitória de Deus se espalhou. E ela diz: temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíeis do Egito. E também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estava além do Jordão. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração. E em ninguém mais há ânimo, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus e embaixo, na terra. Então, irmãos, Deus vai salvar o seu povo, a salvação é do Senhor, nós podemos ter essa certeza, temos essa esperança. E não é que os povos vão temer a nós, que nós não somos nada, né? Nada podemos fazer, mas eles temem a Deus, eles vão temer a Deus. É ao Senhor que os povos irão tremer, porque Deus tem um povo, Ele vai resgatar o seu povo. Também esse Deus, Ele tem um reinado eterno, verso 18, o reinado eterno é do Senhor, o Senhor reinará para todo sempre, o Senhor não morre ou envelhece, o seu poder é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Então, meus irmãos, em meio a tudo isso que é necessário vivermos nessa terra e passarmos nessa terra, não há promessa de que não teremos problemas, porque temos esse Deus poderoso conosco, mas Deus reina, o Senhor está conosco, Ele irá cumprir essa salvação. Ser salvo não é o fim dos problemas. Israel passou por toda essa situação, depois temos o tempo no deserto, os 40 anos ali, as guerras para entrar e ocupar Canaã, não é o fim dos problemas. Negar os problemas é algo doentio, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas, irmãos, nós temos plena certeza desta salvação, que ela é do Senhor. Nós temos plena certeza de que Deus fará isso, de que Ele é bom, de que Ele é bondoso, de que não há igual ao nosso Deus, de que Ele é Senhor. Irmãos, diante disso, ainda algumas aplicações. Irmãos, Cristo, o Senhor Jesus Cristo, é o profeta maior do que Moisés. Ele nos liberta do cativeiro. É Jesus que nos liberta. E o cativeiro que Cristo nos liberta, já temos argumentado, é o cativeiro do pecado, do inferno, do mundo. Esse resgate, Israel foi comprado, resgatado, redimido. Esse resgate, então, é um resgate da escravidão, do pecado e de Satanás, para servirmos a Cristo. Então, Cristo nos liberta, então nós somos livres para o adorar, para adorar a Cristo, de conformidade com a vontade dEle, com a sua palavra. Então, a salvação não é uma questão meramente geográfica. A Sião de Deus, então, não é uma coisa meramente geográfica. A salvação também que pregamos não é uma salvação dos problemas temporais meramente. Somos libertos, irmãos, da tirania das trevas, da tirania de Satanás, e transportados para o reino do Filho do seu amor, de tal maneira que, independente de onde você esteja no mundo, vocês que estão aqui, outros que por acaso estejam ouvindo de outra parte, você que está em Cristo, você está unido a Cristo, você reina com Cristo, você faz parte desta cidade de Deus, dessa Sião celestial, você está fora do alcance do império das trevas. O povo de Deus, ele é um povo salvo e liberto. E a atividade primária desse povo é a adoração, o louvor. Para isso Deus te salvou. Não negamos as outras vocações, 6 dias trabalharás, né? Não negamos que temos que nos envolver, sim, com atividades dessa terra, que Deus nos dá para obter o pão de cada dia de modo digno. Mas no nosso dia a dia, irmãos, na nossa família, na igreja, Deus nos chamou
E a nossa atividade prioritária é a adoração. Essa é a sua agenda. Você já tem uma agenda. Todo dia adorar a Deus no particular. Tem uma vida devocional todo dia na sua agenda. Se você tem família, adore a Deus em família. Tenha um momento de adoração familiar. Você que é chefe de família, você é responsável, Deus vai lhe cobrar. Conduza a sua família. Se não há culto na sua casa, você é responsável. Deus vai tratar com você especificamente por isso, com relação a isso. E você, como membro do corpo de Cristo, participante da sua igreja, também é chamado à adoração na congregação comunitária, corporativa do povo de Deus. Então, adorar a Deus, cultuar a Deus, não é uma coisa que fica em segundo ou terceiro plano na nossa vida. Como o Senhor Jesus Cristo diz, nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. Então, não dá para entender, irmãos, um povo que diz que é salvo e não adora a Deus, não tem prazer no culto, em ler a Bíblia, em orar, em ter culto familiar, em estar na igreja no dia do Senhor. É mil desculpas. Deus salva um povo. Você, como filho de Deus, eleito, salvo, unido a Cristo, você que tem um nome, carrega na sua testa, como Apocalipse diz, isso, claro, é espiritual, o nome de Deus e de seu Filho, sua atividade primária é a adoração. E dentro dessa adoração, o canto é parte importante. Como a nossa tradição reformada explica, é um elemento do culto. Ou seja, devemos cantar ao Senhor com alegria e devoção, faz parte do culto cristão. Ou seja, o Senhor salva um povo e lhe dá um novo cântico, para que cante ao Senhor. Vimos em Apocalipse, e estamos vendo que esse novo cântico não é tão novo assim, né? Não é tão novo assim. É como vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Não é novo, é novo, mas não no sentido que às vezes você pensa que é novo, né? As pessoas gostam de novidade. O novo mandamento já estava lá, né? Já estava lá, é novo, é dito de uma maneira diferente. Mas o novo mandamento de Cristo já estava lá nos 10, o amarás o teu próximo, né? Amarás a Deus de todo o coração, força, alma e entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Um novo cântico que a igreja canta, né? É novo, mas não é novo, né? É novo, né? Dá uma perspectiva que é novo cântico, mas dá uma perspectiva que é esse mesmo cântico, irmãos, que os redimidos têm cantado no decorrer das eras, à luz da sua libertação. Ou seja, a resposta de louvor, de canto, de adoração, o Senhor então salva o seu povo e lhe dá um novo cântico, para que cante ao Senhor. Então, a falta de culto, a falta de louvor a Deus na vida do indivíduo é muito estranha à fé bíblica. É normal, e não deveríamos nos espantar, que tem milhões de pessoas aí fora que não adoram a Deus. Se você perguntar se eles creem em Jesus, até vão dizer que crê. Se perguntar que você é pecador, eu sou pecador mesmo, até sei de Jesus, até vão dizer assim, acho que não tem outro caminho de salvação, vão dizer, eles sabem. Você acha que eles não sabem que tem igrejas aí, que tem igrejas fiéis pregando o Evangelho? Sabem. É como vimos pela manhã, é marca da besta, não adoram a Deus, não prestam culto a Deus, estão alheios a isso. Se forem eleitos, Deus vai salvá-los, e eles vão ser unidos à igreja, eles vão prestar culto a Deus. É a mesma coisa que falamos dos judeus eleitos. Você acha que lá em Israel o pessoal adora a Deus lá? Não, é um país secular, o pessoal vive secularizado lá, igual aqui o Brasil. E outra coisa, que eles são judeus, né? Não tem deve ter alguns cristãos lá sim, né? Sabemos que Deus tem os seus eleitos em toda parte. E daqueles que forem eleitos ali, eles virão e adorarão ao Cordeiro, eles estarão conosco
no Monte Sião de Deus, na cidade de Deus, unidos à sua igreja, a Sião escatológica de Deus. Então, canto é uma resposta natural à salvação. Outro detalhe aqui, interessante, o canto de músicas, né, ou de cânticos inspirados, no caso, cânticos inspirados, cantar salmos, cantar a palavra de Deus, cantar palavras dadas por Deus para que cantemos, está presente na vida do povo de Deus desde antes da entrega da lei. Esse negócio de torcer o nariz para cantar a Bíblia, cantar os salmos, é muito estranho, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E não é característica do povo de Deus, do verdadeiro Israel de Deus, não é. Antes da lei, aí você está vendo, antes do culto levítico, e depois que Davi vai estabelecer, o povo está cantando aí um cântico inspirado. Um coração alegre canta, assim como um coração com desejos santos ora, e um crente vai ter prazer em cantar as Escrituras, a palavra de Deus. Vemos a importância também aí no texto, e voltando à questão da adoração, vemos a importância dos pais no contexto de uma salvação que é pactual, quando ele diz: é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Vemos a importância de que essa salvação é pessoal, mas ela é pactual. O louvor, irmãos, sempre é dirigido a Deus por sua salvação. Por mais que seja pactual, por mais que o seu pai, a sua mãe, tenha sido uma bênção na sua vida, tenha sido instrumento de Deus para te levar ao Evangelho, para te conduzir à igreja, saiba disso. Sim, é pactual essa salvação. Mas o louvor é sempre a Deus. Salvação pertence ao Senhor. Pais bíblicos ensinam seus filhos a dar todo louvor, honra e glória a Deus. Todo louvor a Deus. Um coração grato e que louva ao Senhor, irmãos, então, é característica dos crentes. Porém, sabemos também, não iremos discorrer sobre isso hoje, mas vemos aí no mesmo capítulo que Deus salva o seu povo, que Deus é adorado, que o povo adora a Deus. Vemos que um coração que louva e exalta a Deus não está tão distante de um coração que murmura e desconfia de Deus, porque não é o tópico de hoje, mas na sequência, a partir do verso 22 em diante, o final do capítulo, você vai ver o povo murmurando contra Deus, o povo que foi salvo, que adorou a Deus, tal, que cantou com Moisés, cantou com Miriam, com seu tamborim ali, e aquele refrão. Mais na frente esse povo vai murmurar contra o Senhor. Então, meus irmãos, o grande tema das Escrituras é o canto. Devemos adorar a Deus, devemos louvá-lo. Deve haver adoração na nossa vida. O Senhor, então, tem um povo, está salvando um povo. Deus está tirando o seu povo do Egito, aqui no texto, e Deus está tirando um povo do Egito desse mundo, e conduzindo a Jerusalém celestial. Isso está acontecendo agora. Se você ainda não faz parte desse povo, vá a Cristo, se humilhe. Se você não conhece nada disso, do que é esse culto, essa adoração, se você não serve a Deus, se não há culto na sua vida, você corre risco, você está fora de Cristo, da aliança, do pacto. Quando Cristo vier, você não estará com Ele no seu reino eterno, adorando eternamente. Então, se você está ouvindo esse chamado do Evangelho, isso é uma boa evidência, é algo encorajador, se você não está em Cristo, de que você deve ir ou pode ir a Ele pela ação do Espírito, com a bondade de Deus. Você está sendo chamado a isso. Vá a Cristo, se disponha
a ir a Ele para a sua salvação, Ele somente, porque Ele reinará eternamente. A salvação pertence a Ele. João, irmãos, como vemos lá no Apocalipse 15, 3, vamos ver Apocalipse. Apocalipse capítulo 15. Veja o povo de Deus, a partir do verso 2. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, o povo de Deus, os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E o que é que eles estão fazendo? Os vencedores da besta? E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Está vendo o novo cântico aí? E entoavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, que é: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Mas nós, irmãos, pela graça de Deus, unidos a Cristo, participantes de Cristo, estaremos ali como vencedores da besta. Não negligencie a adoração. Não ache que é algo periférico. As Escrituras, a fé bíblica, não negligencie. Observe, atente a isso, porque é algo que muitos têm se perdido, né? Acham que é radicalismo e coisas outras, escarnecem, zombam, e sem perceber ou percebendo estão se colocando contra a mensagem do Evangelho revelada nas Escrituras, o que vimos nesse padrão de toda a Bíblia, né, do culto, da centralidade do culto, da adoração na vida dos eleitos de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, como igreja do Senhor, que não haja desculpas, né, para estarmos distantes de uma vida piedosa. Desafios existem, a carne, o mundo, dificuldades existem, é verdade, mas sim é possível termos uma vida de comunhão com Deus, uma vida de adoração, e, na verdade, é esperado de nós que já afirmamos, né, que temos Cristo, que estamos em Cristo. Então, que possamos viver de acordo com a nossa fé, aquilo que professamos, e que toda a glória seja ao Senhor na nossa vida, na sua igreja. Amém. Irmãos, vamos fazer mais uma oração. Depois teremos agora, na sequência, o momento da mesa do Senhor do Sacramento. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te adoramos, prestamos culto a Ti em espírito e em verdade, ouvindo a Tua palavra, sendo instruídos, ó Deus, pela mesma. Te agradecemos por essa salvação revelada que já temos em Cristo. Estamos unidos ao Senhor e obedientes ao Senhor, te adoramos aqui e participamos, ó Deus, deste culto, de cada elemento, e agora também, tendo participado da pregação, estamos diante da mesa da comunhão com Cristo, mesa dos teus eleitos, daqueles que estão unidos à tua igreja, que participam de Cristo, estão unidos a Cristo por uma fé viva, momento de comunhão espiritual, onde nos alimentamos do Senhor. Abençoa, Pai, fortalece-nos espiritualmente por meio desse sacramento, que possamos olhar para Jesus, que possamos ser nutridos espiritualmente pelo seu corpo, que é verdadeira comida, o seu sangue, que é verdadeira bebida. Seja adorado, bendito o nosso Senhor, e também que o Senhor seja adorado, ó Deus, em abençoar a tua igreja, fortalecer, aplicando, ó Deus, todas as bênçãos espirituais conquistadas a nós pela obra do Espírito, nos alimentando, nos dando participar de Cristo, também, ó Deus, nesse momento, receber mais de Cristo.
Assim, toda glória ao Senhor. Assim oramos, pedimos tua bênção no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus para o texto da instituição, um dos textos da instituição da mesa do Senhor, em 1 Coríntios 11. Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11. Vou ler a partir do verso 17. A palavra de Deus diz assim: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Irmãos, essa mesa ela é a mesa do Senhor. Nossa igreja não tem o hábito de fazer restrição. Todos os crentes que estão unidos à igreja visível, especialmente para os nossos irmãos da nossa igreja, mas você que é de uma igreja genuinamente cristã, você pode e deve, com autoexame, claro, discernindo, né, o que estamos fazendo aqui. Mas eu quero ainda dar algumas instruções para que tenhamos discernimento, né, não participemos da mesa sem saber do que se trata, do que estamos fazendo, e também do que ela não é, né? Então, tem aquilo que ela é, o positivo, e aquilo que ela não é, né? O que é o negativo. A nossa confissão de fé ela tem aqui algumas instruções que eu queria também, nesse momento, ler, para que possamos meditar e buscar, pela graça de Deus, participar dignamente do sacramento. Os elementos exteriores desse sacramento, devidamente consagrados aos usos ordenados por Cristo, têm tal relação com Cristo crucificado que, em verdade, mas só sacramentalmente, são às vezes chamados pelos nomes das coisas que representam, a saber, o corpo e o sangue de Cristo. Porém, em substância e natureza, conservam-se verdadeiramente somente pão e vinho, como eram antes. Então, ao orar e separar os elementos dos natural, eles têm uma conexão, uma relação com Cristo tão grande que eles são chamados, né? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Eles representam o corpo e o sangue, mas não se tornam materialmente, certo? Não em substância e natureza, como ele diz aqui. Porém, em substância e natureza, conservam-se pão e vinho. Então, não deixa de ser pão e vinho, mas estão unidos a Cristo, quando separamos de uma maneira
que podemos dizer: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Rejeitamos a transubstanciação, que ensina que a substância do pão e do vinho, a substância do pão e do vinho mudam na substância do corpo e do sangue de Cristo, quando o sacerdote consagra. Isso é contrário à Escritura, e por isso que eles adoram, né, os elementos. Ou seria uma idolatria, né, ou ficaria um pedacinho do corpo de Cristo, né, se sobrasse alguma coisa ali, na boca, alguma coisa assim estranha ao que vemos no texto bíblico. Mas há uma relação dos elementos com Cristo, por essa questão sacramental. E a confissão de fé diz ainda: os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis desse sacramento, também recebem intimamente pela fé a Cristo crucificado e a todos os benefícios da sua morte, e dele se alimentam. Então, não é mero memorial. Ele diz aqui: aqueles que recebem os elementos dignamente, né, recebem intimamente pela fé Cristo, é comunhão com Cristo. Você recebe Cristo crucificado e os benefícios. Então, você está, todo culto, claro, pregação, em comunhão com Cristo, mas também nascer, irmãos, a gente tem que ter cuidado para não esquecer disso. É um momento de comunhão. Você recebe Cristo. E ele diz assim: a linguagem da confissão é essa: e dele se alimentam. Nós nos alimentamos de Cristo, não carnal ou corporalmente, mas real, verdadeira e espiritualmente. Não estando o corpo e o sangue de Cristo corporal ou carnalmente nos elementos, pão e vinho, nem com eles ou sob eles, mas espiritual e realmente. É um mistério, mas Cristo nos é dado, então, os seus benefícios, e o próprio Cristo nos é dado espiritual e realmente. Devemos, então, participar com fé e receber Cristo, ter comunhão com Ele, né, nos nutrir, nos alimentar. Recebemos, então, Cristo espiritualmente, pela fé, nessa ordenança, como, então, os próprios elementos em relação aos seus sentidos corporais. Então, nós que cremos em Cristo, estamos unidos a Ele, nós temos comunhão com Ele, e Ele nos nutre, e tão certo quanto comemos o pão, bebemos o vinho, também recebemos Cristo, nos alimentamos dele, somos então nutridos espiritualmente por Ele. Então, por isso que nós, na Igreja Presbiteriana, chamamos a ceia de sacramento, né? É um meio de graça. Então, irmãos, nós precisamos participar com fé, né, dignamente, com temor também, lembrando de que a base para a nossa participação também é que nós já estamos unidos a Cristo, temos comunhão com Ele, Ele está no céu fisicamente, mas é Deus, na sua natureza divina, está em todo lugar, e nós temos comunhão porque estamos unidos a Ele, a união mística dos crentes com Cristo, e Ele nos alimenta, né, aqui em Alagoinhas, aqui diante dessa mesa, Ele nos alimenta espiritualmente. Ok? Então, vamos fazer a oração, separando os elementos do uso natural, consagrando-os para o seu devido uso. Oremos. Senhor, nós estamos diante da Tua mesa santa e bendita, ordenança do Senhor, sacramento, meio de graça, meio estabelecido pelo Senhor, para que tenhamos comunhão contigo e possamos ser nutridos, para que possamos receber Cristo através desses elementos espiritualmente, pela fé. Abençoa, Pai, nos nutre, nos alimenta, nos dá mais de Cristo, nos dá comer a carne de Cristo, beber o seu sangue, que é verdadeira comida e verdadeira bebida. Que Teu Espírito, ó Deus, nos ajude a participar com consciência, dignamente, e que possamos obter graça maior, fé, as virtudes, e que possamos, mais unidos a Cristo também, estarmos por meio desse sacramento, ó Pai. Nos dá prazer, alegria na comunhão, nos dá a paz de Cristo, amor, nos dá a participar, ó Deus, de Cristo, como já participamos na nossa conversão, mas mais uma vez aqui diante da mesa,
obedecendo à Tua palavra, à ordenança do Senhor, dos sacramentos. Assim que esses elementos que são pão e vinho, que eles sejam separados do uso natural, que eles sejam consagrados, que eles sejam, ó Deus, unidos a Cristo para esse uso sacramental, e que ao participarmos desses elementos, ó Deus, possamos participar com fé, recebendo de fato Cristo em nosso coração, nos arrependendo dos nossos pecados, lembrando do pacto, da aliança, do nosso compromisso com o Senhor, lembrando, ó Deus, de quem somos em Cristo, da nossa união com Cristo, e que nós precisamos viver uma vida de adoração, uma vida de louvor, uma vida de comunhão com Cristo. Não vir domingo e adorar e esquecer, ou participar da mesa aqui, depois ignorar e viver uma vida qualquer, mas nos dá comunhão com Cristo real, mística, nos dá a experimentar, ó Deus, as Tuas graças por meio da adoração pública, da pregação e do sacramento também. Assim, abençoa, Pai, separa esses elementos. Que tudo seja para a Tua glória, alimenta o Teu povo, nutre o Teu povo. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Irmãos, eu convido o presbítero Isvanildo, não sei se tem, o presbítero Marcos está viajando, o presbítero Romeu não está aqui, também não poderia nos ajudar por questões de enfermidade, então temos algum dos diáconos que possam vir nos auxiliar na distribuição dos elementos. Meus irmãos, vamos então participar do primeiro elemento, o pão, representando o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi moído em nosso lugar. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos então participar do seu corpo, nos alimentar de Cristo. O seu corpo, o pão que representa o seu corpo, é a verdadeira comida. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Algum irmão ou irmã foi omitido deste elemento? Meus irmãos, então vamos participar do segundo elemento, o vinho, representando o sangue do nosso Senhor derramado por nós na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, na noite que foi traído, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Vamos então participar deste elemento que representa
o sangue do Senhor, toda a sua vida derramada na cruz em nosso lugar. Ele foi até o fim, ele morreu por nós. O seu sangue é verdadeira bebida. Então tomai e bebei, isto é o meu sangue. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Meus irmãos, algum irmão ou irmã foi omitido deste elemento? Então vamos orar agradecendo ao Senhor. Depois, como vimos na pregação também, vamos cantar mais um dos nossos cânticos e de louvor ao nosso Deus. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por poder te adorar livremente, salvos pela graça, redimidos por Cristo. Podemos com liberdade prestar culto bíblico a Ti, participar, ó Deus, da pregação, do sacramento, ter comunhão com Cristo ressurreto. Dá-nos essa comunhão diária, familiar e pública. Ó Deus, alimenta as almas do Teu povo, alimenta cada um de nós, ó Pai, nutre, nos dá todas as graças necessárias, ó Deus, para uma vida digna do Teu nome. Perdoa os nossos pecados, nos santifica e nos abençoa. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Irmãos, louvemos ao nosso Deus, adoremos. Fiquemos em pé, igreja. Vamos cantar esse cântico de Moisés, que está lá em Apocalipse 15 também, que nós lemos há pouco, o Rei das Nações. Adoremos ao Senhor. As obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são
os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos, te bendizemos pela redenção, pelos grandes feitos do Senhor, que nos alcançou, ó Deus. Estávamos distantes, perdidos. O Senhor enviou a nós a Tua palavra, nos enviou o Teu Espírito, quebrantou o nosso coração, nos levou a Cristo, Teu Filho, e nós hoje podemos viver uma vida de comunhão. Dá-nos viver, ó Deus, essa vida da melhor maneira, ó Deus, que for possível pela Tua graça a nós. Fortalece-nos, ó Deus, para isso. Abençoa o Teu povo, ó Pai. Dá-nos uma semana abençoada, guarda, protege, livra do mal o Teu povo. Sustenta a Tua igreja, dá o pão diário a cada irmão, abençoa cada família da Tua igreja, a vida pessoal. Ajuda os Teus servos, ó Deus, em meio às suas lutas nesse mundo. Pedimos, ó Deus, pela Tua igreja, pedimos pelo Teu reino em toda a terra. Pedimos, ó Deus, que o Teu governo possa ser uma bênção, ó Deus, para o Teu povo, e também restringindo o mal e preservando a Tua igreja, ó Pai. Também oramos pelos irmãos enfermos, pedimos pelo tratamento do nosso irmão presbítero Romeu. Abençoa, ó Pai, o seu tratamento, o seu organismo. Continua dando a ele a fortaleza da fé, uma fé genuína, uma fé em Cristo. Abençoa o Teu servo, ó Pai, no seu testemunho que ele tem dado de confiança plena, ó Deus, no Teu governo, na Tua bondade. Tem Te adorado, ó Deus, tem testificado do Senhor através desse momento, ó Deus, em que o mundo muitas vezes usa para escarnecer da fé dos eleitos, para questionar onde está o nosso Deus. Sustenta o Teu servo, ó Pai, espiritualmente, e abençoa, ó Deus, fisicamente, e dá a vitória que já temos em Cristo. Que o Senhor use todas estas coisas para o bem dele e para o bem da Tua igreja também, ó Pai. Abençoa também a viagem do nosso irmão presbítero Marcos, irmã Zuleide. Protege e guarda, leva como o Senhor já levou, traga-os em paz, guardados, protegidos pelo Senhor. E também pedimos, ó Deus, pela nossa irmã Nath, que está grávida, por Felipe, a gestação já chegando perto do momento da vinda de Felipe. Pedimos que o Senhor, a Tua providência, seja
com a família, com Emerson, com Nath, com Felipe, preparando o melhor momento, a melhor maneira, dando Nath todas as condições de poder submeter-se ao momento do parto, que seja para a Tua glória, ó Deus, que tudo seja conforme o Teu querer e para o bem dos Teus servos, da sua família, que seja um momento de alegria em meio à dor, que a Tua serva possa olhar para Cristo, para a sua missão de mãe, que ela possa lembrar do Teu propósito, da Tua soberania, e que assim o Senhor sustente, dê graça e abençoe, ó Deus, esse momento, e também que Felipe venha bem, com saúde, e que tudo seja para a Tua glória, ó Pai. Assim, ó Pai, abençoa todos nós, todo o Teu povo, abençoa o nosso presbitério, a nossa igreja em geral, abençoa a Tua igreja espalhada por toda a terra, os Teus fiéis, sustenta, abençoa, dá graça a cada um, e assim que o Teu reino venha, e que nós possamos, ó Deus, estar atentos e despertos nesse tempo em que vivemos, tempos que a Tua palavra denomina últimos dias, que possamos ser fiéis e experimentar, ó Deus, as Tuas graças e pregar esse Evangelho àqueles a quem o Senhor permitir ao nosso redor, Pai. Assim, nos dá uma semana abençoada, nos dá a Tua bênção. Se o Senhor não voltar durante essa semana, que estejamos aqui para Te adorar no próximo domingo e que mais vidas venham ser reunidas a Ti, que Teu Espírito os atraia, que a Tua palavra também quebrante os seus corações. Assim, nos dá a Tua bênção, nos dá a noite de paz, uma semana abençoada. É no nome de Jesus que oramos e pedimos essas bênçãos. Amém. Agora, meus irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém, irmãos. Podem sentar. Meus irmãos, nós damos boas-vindas a todos os irmãos, amigos, visitantes, né, todos que estão conosco, também aqueles que, os irmãos, né, da nossa igreja que estão nos acompanhando remotamente por estarem deslocados ou impedidos de vir ao culto público, né, que o Senhor abençoe e sustente cada irmão, e também visitantes e outros que nos acompanham também pela internet. Sejam todos bem-vindos em estar conosco, acompanhando o nosso trabalho. E também alguém perguntou lá, né, os nossos trabalhos, né, quando é que temos culto. O nosso dia de culto, o culto solene é domingo, às 18 horas. Temos escola dominical domingo pela manhã, às 9h30. E quarta-feira nós temos a reunião de oração às 18 horas e a reunião de doutrina às 19h. É mais ou menos assim que funciona, que começa. Né? Se você não pode vir para a reunião de oração, é muito cedo para quem está no trabalho, mas se vier, nós vamos estar aqui. Se você puder chegar depois, chegar às 19h ou depois, nós estaremos aqui estudando a palavra de Deus. Nós estamos trabalhando o catecismo de Heidelberg, né? Estamos na parte do credo, estudando o credo ali no catecismo, que são doutrinas básicas da fé cristã, né? O catecismo, ele trata daquelas coisas básicas que nós devemos crer como igreja. Então é importante estarmos revisando esses assuntos. Ok, irmãos? Irmãos, alguns avisos. Lembre dos alimentos, está aqui a cesta, é aqui na frente, né? A gente passa momentos difíceis no país, às vezes as pessoas nos procuram, e nós como igreja temos a nossa diaconia, temos aqui a cesta básica. Alguns irmãos da própria igreja podem eventualmente precisar, como acontece às vezes, ou pessoas amigas, pessoas que nos procuram, que realmente necessitam, né? E que os diáconos que são responsáveis por isso detectam isso, verificam isso. Então é estendida a mão de Cristo, né, misericordiosa, através da igreja aos necessitados, primeiros da fé,
né? Primeiro, não pode ter necessitado entre nós, nossos irmãos, e pela graça de Deus, os irmãos tendo os recursos aí supridos, nós podemos também manifestar a misericórdia de Cristo, os necessitados que Ele coloca no nosso caminho como igreja, né, ao nosso redor. Não temos muitos recursos, mas também não podemos dizer que não podemos fazer, né, nada ou algo desse tipo. Então devemos com alegria fazer para a glória de Deus. Certo? Lembre do Congresso Unificado do Presbitério, dia 1 a 3 de dezembro, em Cruz das Almas, preletor reverendo Marcelo Crispim, da IPB em Vitória da Conquista. Ok? Irmãos, eu tenho um aviso particular, que os irmãos já sabem, na verdade, mas é só para deixar claro, né, avisar e lembrar os irmãos. Graças a Deus, né, tivemos a presença do pastor Ademir domingo passado aqui. Ele é o pastor designado, né, pelo presbitério. Eu creio que não haverá alterações, né? Tivemos aí um ano bem atípico, né, no nosso presbitério, com situações assim de mudanças, né, de planos do presbitério, mas eu acredito que está tudo certo, né? O pastor Ademir já veio, as conversas com o conselho também já aconteceram, e então assim, como nós já viemos orando e já tratei com o conselho, uma coisa está certa, né? O nosso tempo aqui ele está concluindo. Eu não tenho uma definição do presbitério ainda com relação a campo, mas assim, eu peço que os irmãos fiquem orando, mas não fiquem preocupados com isso, né? Campo existem muitos, né, locais para pregar o evangelho, então assim, eu creio que isso não é preocupação, né, que devemos ter. Nós somos presbiterianos, quem define a situação de campo dos pastores é o presbitério, né? Então, mesmo quando há eleição, se houvesse uma eleição numa igreja e tal, mas é o presbitério que acompanha, valida as eleições e tal, e confirma tudo aquilo ali. Então o presbitério ele vai tomar as devidas decisões e nós, né, estaremos sendo encaminhados então nesse sentido. Eu fiz um acordo com o conselho por conta de que geralmente você trabalha 12 meses e tira as férias depois, né? Como eu estou saindo, então para a igreja não ter que pagar um mês a mais, em um acordo de cavalheiros, eu preciso tirar essas férias dentro do ano. Eu iria tirar uma parte agora em novembro e outra em dezembro, mas com essas indefinições, né, o que aconteceu, essa situação de indefinição, então não tive como fazer isso, né, não tenho como, então eu precisarei tirar as férias no período de dezembro, certo? Apesar de que tem reunião do presbitério e outras questões, então de certo modo, então eu estarei aqui com os irmãos, né, até novembro. Então nós temos os 2 próximos domingos, né, aqui com os irmãos, como o pastor, estarei mais de férias, né, em dezembro. Então eu creio assim, estarei assim aqui na frente dos trabalhos até o final de novembro, né, agora, ok? Então tenho planos de ir para Morro do Chapéu ali nas primeiras semanas, volto para a reunião do presbitério, que é em Dias d'Ávila, e aí depois fico por aqui, me organizo para a mudança. Possivelmente então já devo saber, no máximo ali meados de dezembro, eu já devo saber da nossa direção. Então orem por isso, né? Estejam em oração, e aí estejamos então entendendo, né, dessa maneira que o tempo que temos é esse, ok? No mais, eu creio que são esses os avisos que Deus nos... Não sei se tem chazinho hoje, se tem um cafezinho. O presbítero Marcos que organiza geralmente, né? Está viajando. Então, o presbítero Marcos está acompanhando lá. A irmã Zuleide mandou um alô lá no YouTube, né? Então, não temos... Então, irmãos, vamos ter um momento de comunhão, né? Mesmo sem chazinho, conversar, e vamos em paz. Deus nos dê uma boa semana, com a graça e a paz dele. Coração silencioso, então, me despeça a porta. Uma boa semana a todos. Amém.